Olá, daqui a pouco você vai assistir a esta mensagem. Se inscreva agora, ative o sininho para que você possa ser notificado das próximas mensagens. Aproveite, curte, comenta e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Veio a mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale cheio de ossos e me fez passar a volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Olha, o escritor ele coloca aí que os ossos estavam sequíssimos. Não que estivessem secos, mas que estavam sequíssimos. E diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha que coisa interessante. Deus pega o profeta e lhe leva em espírito até um vale. Essa é a visão dos ossos secos. E em espírito ele vê aqueles ossos sequíssimos. Diz a Bíblia que os ossos estavam sequíssimos. Eram ossos apenas, não eram esqueletos. Se ele dissesse esqueletos, então é porque os ossos estavam ainda ligados, conectados. Não era um esqueleto, não, era um montão, era uma montoeira de ossos sequíssimos. E Deus pergunta para o profeta e diz assim: me diga uma coisa, esses ossos podem viver? Será que esses ossos ainda podem viver? Esses ossos ainda podem reviver? A possibilidade desses ossos viverem? O profeta disse, o Senhor sabe. Ou seja, o Senhor sabe que pode. O Senhor sabe que se o Senhor agir, não existe impossíveis para ti. Ora, o que esses ossos hoje representam? Por que isso está escrito na Bíblia? Por que essa visão ela foi registrada na Bíblia? Quem são esses ossos secos? São pessoas como esse testemunho que a gente acabou de assistir. Um problema que deu na esposa dele, que não tinha mais solução. Mas aí apareceu uma obreira, profetizou. A obreira profetizou. Eu sou obreira da Igreja Universal. Amém, pessoal? Eu sou obreira da Igreja Universal. Olha a unção que uma obreira tem. Olha a autoridade da obreira. Olha a obreira quando ela é da fé. Olha a obreira quando ela vive no sobrenatural. A obreira passou fé nele. Ela diz, eu sou obreira da Igreja Universal. A obreira assumiu a fé, a obreira passou o Espírito, a obreira profetizou, e a esposa dele foi curada. Os médicos disseram, ela não iria, se ela acordasse, porque não tinha mais solução, mas se ela escapasse da morte, ela não iria andar e não iria enxergar. Ela saiu daí andando, saiu dali fazendo o quê? Enxergando. Depois de quantos dias? Depois de 10 dias ela já estava dirigindo. Ossos secos. E assim hoje está a vida de muitas pessoas. A vida de muitas pessoas hoje está como ossos secos. Talvez esses ossos secos é uma área da sua vida, bispo. Essa área da minha vida acho que não tem mais jeito. Eu até já parei de orar, não tem mais jeito, não tem mais solução. É um ossos secos. Talvez esses ossos secos é a sua vida financeira. Talvez esses ossos secos assim está a sua família. Talvez esses ossos secos é o seu casamento. Talvez esses ossos secos é a sua saúde. Ossos secos, sequíssimos, ou seja, é para uma situação que não tem mais jeito. Mas eu quero que você entenda,
Não existe impossível para Deus. Repito, não existe impossível para Deus. Não existe. Deus pode tudo. Deus pode te tirar dessa situação que você se encontra. Agora, qual é o problema? A fé para isso? Bispo, a minha vida está como um vale de ossos secos, está como esses ossos secos. A pergunta é: você tem fé para fazer esses ossos reviverem? Você tem fé para fazer esses ossos do casamento reviverem? Você tem fé para fazer esses ossos sequíssimos da sua vida financeira reviverem? Para fazer com que a sua saúde reviva? Essa parte do seu corpo que está morto, reviva? Você tem fé para isso? Ô bispo, como é que é essa fé? O que é fé? Bem, para você entender, abra sua Bíblia lá, no livro de Mateus capítulo 8, quando Jesus estava com os discípulos lá no barco, de repente se levantou uma grande tempestade no alto mar, e eles iam se afogando, e Jesus estava dormindo. Acho que ele estava cansado, ele estava mesmo cansado. Jesus estava cansado, afinal de contas ele era ser humano como nós, ele estava cansado, então ele estava dormindo. E aí uma grande tempestade se levantou, e os discípulos gritando, preocupados: Senhor, a gente vai morrer. E tal, um grande problema aí se levantou, e eles desesperados começaram a clamar: nós vamos morrer, o Senhor está dormindo. Leia aí no versículo 25, Mateus 8, 25, diz assim: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. É interessante, né? Qual era o problema? Não era a tempestade? O problema era a tempestade. Então a preocupação de Jesus não era com a tempestade. Ele não tinha que repreender primeiro a tempestade. Só que, em vez dele repreender primeiro a tempestade, ele primeiro repreendeu quem? Os discípulos. Depois é que ele repreendeu a tempestade. Por quê? O problema não era a tempestade. Tempestade eles sempre iam ter. Qual era o problema? O problema era era o tamanho da fé que os discípulos tinham. Anote isso. O problema era o tamanho da fé que os discípulos tinham. E Jesus deixou aí bem claro: homens, por que temeis, homens de pequena fé? Hein? Por que temeis, homens de pequena fé? Por que eles temeram? Porque eles tinham, por causa do tamanho da fé deles. Não é que eles não tinham fé, eles tinham, só que a fé deles era pequena demais para enfrentar o problema que havia se levantado contra eles. Peraí, bispo, aí está tendo uma pequena contradição, porque eu já ouvi a fé do tamanho de quê? Onde é que isso está escrito? Porque aqui Jesus foi claro, foi ou não foi claro? O que ele disse? Não sou eu que estou falando, o que ele disse aqui? Por que temeis, homens de pequena fé? Agora abre lá, no livro de Mateus 17, versículo 20, e Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade, porque na verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Entenda o que está escrito aqui na Bíblia. É por isso que nós usamos a Fiel, é a tradução que mais se aproxima do original. Aqui não está escrito fé do tamanho do grão de mostarda. Não está escrito assim. Veja o que está escrito. Está aí, ó. Veja o que está escrito. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão, não é do tamanho de um grão,
A fé é como um grão de mostarda. Jesus repreende eles porque eles não conseguiram expulsar o espírito, eles não conseguiram expulsar demônio. É um pai que trouxe o filho endemoniado. Esse filho era como se fosse o vale de ossos secos, era ossos secos. Por causa dele não tinha mais jeito, não tinha solução. Então ele trouxe para os discípulos e os discípulos não puderam expulsar. Os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. Aí depois que Jesus expulsou, quando eles saíram, eles perguntaram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus falou: é por causa da vossa pequena fé. Ou seja, mais uma vez, é por causa do tamanho da vossa fé. Senhor, por que nós não expulsamos? É por causa do tamanho da vossa fé. Que isso, bispo? O tamanho da fé diz tudo. O tamanho da fé, ele é importante? É, mas a seguir ele fala: por causa do tamanho da vossa fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão, não é do tamanho de um grão, não, ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui e vai para lá, e esse monte vai obedecer. E ele disse: nada vos será impossível. Mas ele compara essa fé não com o tamanho de grão de mostarda, mas compara essa fé ao grão de mostarda. Ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, não do tamanho de grão de mostarda. Bispo, qual é a diferença que há? Quando ele fala o grão de mostarda, ele não está falando o tamanho dela, mas ele está falando do poder que um grão de mostarda tem. Ele é pequeno, só que quando ele é lançado na terra, o que acontece? Brota e cresce, e dá uma árvore gigante. Quando ele fala em grão de mostarda, ele está dizendo, presta atenção, ele está dizendo que você pode multiplicar. Grão de mostarda, ele é conhecido como a capacidade de multiplicação que ele é capaz de fazer. Ele é um grãozinho pequeno. Quando ele é lançado em terra, ele dá uma árvore e dá milhares e milhares e milhares de que, gente? De mostarda. Não dá nem para contar, presta atenção, não dá para contar a quantidade de mostarda que uma árvore de mostarda ela dá. Tudo começou com o quê? Com uma sementinha. Tentem contar. Imagine uma árvore cheia de mostarda. Tentem contar quantos grãozinhos você vai encontrar. Tentem contar. Você vai conseguir contar? Não. É o que, gente? A multiplicação. Então a gente precisa multiplicar a nossa fé. Você precisa crescer na fé. O tamanho de fé é importante. Muitas vezes nós cometemos erro. A sua fé ela pode ser pequenininha, mas você vai fazer coisa extraordinária. Não é o que está escrito na Bíblia. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. A nossa fé precisa crescer. Essa é a realidade. Tem pessoa, o problema dela é grande. A fé dela não está conseguindo vencer o problema. Por quê? O problema é grande. A fé está pequena. Por isso não está conseguindo. Se você vê nessa passagem de Mateus 17, aí se completa. A história toda ela completa. Olha só, a história toda ela completa. Aí diz assim, versículo 14: e quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo. Você vê, Jesus ali repreende: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vocês vão sofrer? Traz essa criança. Ele repreendeu quem? Repreendeu todo mundo. Nessas palavras de Jesus, ele repreendeu os discípulos, repreendeu o pai do menino, repreendeu todo mundo. Até quando vocês vão sofrer? Até quando eu vou estar com vocês?
Poxa, eu estou aqui à disposição, e até agora vocês não conseguem fazer nada, não conseguem avivar as vossas vidas, não conseguem mudar de vida. Até quando? Até quando vocês vão sofrer? Até quando esse casamento vai ser ossos secos? Até quando a sua vida financeira vai ser osso seco? Até quando a sua saúde vai ser ossos secos? Até quando a sua vida espiritual vai ser ossos secos? Até quando eu estarei convosco? Até quando? E ele continua: e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou sarou. Então os seus discípulos aproximaram em particular e disseram: por que não podemos expulsá-lo, Senhor? Por que a gente não expulsou ele? Eles todos envergonhados viram, porque o pai falou, né? Eu trouxe para os... Mas eles, Senhor, mas por que a gente não expulsou ele? E Jesus falou: por causa do quê? Da vossa pequena fé. O motivo é a vossa pequena fé. Porque na verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, repito, não é do tamanho de grão de mostarda, mas se tiverdes fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda cresce, o grão de mostarda se multiplica. Se vocês tiverem uma fé que cresce, se vocês desenvolverem a vossa fé, se vocês procurarem crescer a vossa fé, nada vos será impossível. E aí então vem a pergunta: bispo, como é que eu posso crescer a fé? E Jesus citou sobre o grão de mostarda 2 vezes. Uma é essa, a outra vez, quando Pedro perguntou: Senhor, me fala, quantas vezes a gente tem que perdoar o nosso irmão? É 7 vezes? Pelo mesmo erro? Jesus olhou para ele e falou assim: 70 vezes 7. Pedro pediu, falou: Senhor, aumenta-nos a fé. E aí Jesus mais uma vez fala: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis. Naquele momento tinha uma mamoreira, ele falou assim: direis a essa mamoreira: mamoreira, levanta-te, planta-te no mar. A mamoreira vai obedecer e ela vai plantar no mar, se vocês não duvidarem. Você vê, mais uma vez, o que ele disse? O que foi que Pedro pediu? Aumenta-nos a fé. E Jesus falou o que? Em relação a aumentar a fé, qual é o exemplo que ele dá? Mais uma vez, do grão de mostarda. Se tiverdes fé, ou seja, repito, já falei isso uma vez para vocês, mais uma vez eu falo: se tiverdes fé como um grão de mostarda, ou seja, se a sua fé for como um grão de mostarda, é aquela fé que cresce. 3 tipos de fé: a fé anã, a fé criança e a fé adulta. Quando ele fala fé do tamanho, aliás, fé de grão, como um grão de mostarda, ele está falando fé criança. O anão cresce? Não, vamos lá. Anão cresce? Não, ele parou aí, não cresce mais, não cresce. O adulto cresce? Não, eu não vou crescer mais, acabou, parou ali, acabou, não tem mais. Ele é baixinho, não vai crescer mais não. Pastor Alisson, vai crescer? Vem aqui, vai crescer mais? Hein? Vai crescer mais? Acabou, parou ali. Meu caro, chegou nos 25, acabou, não cresce mais não. Uma criança, ela tem muito, ela vai crescer. É a fé como um grão de mostarda. Então tem pessoas que têm a fé anã. Ele é adulto, mas não cresceu, parou ali. Por questão genética já não vai mais, está lá, é 1 metro, está aí, é 1 metro, é um pedacinho assim, não vai mais, não cresce mais não, está aí, ali parou, não vai mais. É a genética dele, já não cresce mais. Pode dar comida, pode dar vitamina, pode adubar, pode fazer o que quiser, não cresce mais não. Já tem aquelas pessoas que cresceram e fizeram o quê? Pararam. Qual tipo de fé que você tem? A sua fé, ela tem que ser como de criança. Quando Jesus fala que a nossa fé tem que ser como o grão de mostarda, ele está dizendo que a sua fé, ela tem que ser como de criança. A fé de criança cresce. Então aí vem a pergunta: bispo, como é que eu cresço a minha fé? A gente cresce a nossa fé com oração. A gente cresce a nossa fé lendo a palavra, lendo a Bíblia. A gente cresce a nossa fé orando, pedindo. O pai desse menino que a gente acabou de ler, ele chegou para Jesus e falou: se tu podes fazer alguma coisa, faça.
Jesus falou: se tu podes crer, tudo é possível para aquele que crê. Ele disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. Ou seja, ele reconheceu que ele até tinha fé. Ele disse: eu creio, só que a fé dele era pequena. Então ele pediu ajuda: ajuda-me na minha pequena fé. Ou seja, ele começou com o que tinha. A fé dele era pequena, mas ele pediu ajuda. Ao pedir ajuda, o que acontece? A fé faz o que, gente? Ela cresce e fica no tamanho para você poder enfrentar o seu problema. Quem entendeu? Tem que crescer a fé. Ore. E vamos, honestamente, vamos na prática. Vamos no dia a dia. Eu gosto assim do dia a dia. Não adianta ficar lendo, mas vamos no dia a dia. Vamos ver no dia a dia. Como é que é uma pessoa que está em oração, tem espírito, ora, lê a Bíblia, quando aparece um problema, ela faz o que, gente? Enfrenta. Agora, como é que uma pessoa que está uma semana sem orar e de repente aparece um problema, como que está? Qual é o estado da fé dela? Ela foge, ela fica com medo, ela não consegue enfrentar o problema. Essa é a verdade. Porque a fé dela minguou, ela não alimentou a fé. A fé, ela é como um músculo, ela precisa ser exercitado. O músculo, para crescer, você tem que fazer o quê? Tem que levantar peso, tem que exercitar, para ele crescer. Assim a fé precisa ser exercitada, a fé precisa de ação, para ela crescer, você tem que entrar em ação, coisas da fé que te levam em ação. Olha só, se você tiver no sobrenatural, você vê, para aqueles ossos secos tivessem vida, o profeta teve que entrar no sobrenatural. Presta atenção, ele teve que entrar no sobrenatural. No sobrenatural tudo é possível, no natural não é. No natural você vai ter a visão do médico, no natural você vai ter a visão do advogado, no natural você vai ter a visão do químico, a visão do físico, a visão das leis da terra. Mas quando você entra no sobrenatural não tem a lei da física. Jesus andou sobre as águas. Cadê a lei da física? Hein? Cadê a lei da física? No sobrenatural, Jesus transformou a água em vinho. Cadê a lei da química? Chamei um químico para explicar isso. Não tem explicação, porque está fora do normal, está fora da lei da química, está fora. O seu problema no natural, se você estiver no natural, vai ser impossível, vai ser difícil, não tem jeito, não tem solução. Mas se você sair do natural, entrar no sobrenatural, bispo, como é que eu faço isso? Exercitando a sua fé. Ore, jejue pela sua fé. Amém, pessoal? Ore e jejue pela sua fé. Você é de Deus, você não pode aceitar vivendo nesse mundo como se fosse alguém que não é. Você é de Deus. Quem é de Deus vive no Espírito. Quem é do Espírito, ele vive do sobrenatural. Ele vive do sobrenatural. Ele disse: o meu justo viverá se ele viver pela fé. Qual é o tamanho da sua fé? O tamanho da sua fé vai proporcionar o que para a sua vida? É hora de acordar, é hora de crescer. Amém, pessoal? É hora de crescer. Senhor, eu quero multiplicar a minha fé. E não é orando, é exercitando ela. Diga graças a Deus. É exercitando ela. E a fé não tem nada a ver com emoção. Fé é decisão. Amém? Fé tem a ver com decisão, é decisão. Fé é ação, fé é agir. Fé não é apenas um simples pensamento. Quando você lê a Bíblia, você vai encontrar muitos testemunhos. Você vai encontrar que o sol parou. Você vai encontrar que os filhos de Israel atravessaram no mar em seco. Você vai encontrar que o rio Jordão se abriu. Você vai encontrar paralítico de nascença levantou. Você vai encontrar o terrivelmente endemoniado sendo curado. Você vai encontrar morto de 4 dias ressuscitou. E você vai ver que o seu problema não é nada. E é isso que vai aumentar a sua fé. Cada vez mais orando, buscando. Deixa o espírito da oração se apossar de você. Amém, pessoal? Se esse espírito se apossar de você, se esse espírito entrar em você, você vai crescer. Essa fé vai crescer. Gostou da mensagem?
Então, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e siga-nos nas redes sociais.